Acredite ou não, você não pode mudar a si mesmo. Você pode modificar seu comportamento até um certo ponto, nem sempre vai durar, mas você pode fazer isso por curtos períodos de tempo. No entanto, a verdadeira mudança tem que vir de Deus, porque só Ele pode mudar o nosso coração. E uma vez que o coração muda, então você não mais tem nenhum problema com o comportamento. E assim, a verdadeira chave para mudar é estudar a palavra na área em que você está tendo problema. É muito importante que você trate a palavra de Deus como se tratasse com medicamentos. Sabe, se você tivesse uma tosse, não tomaria aspirina, tomaria remédio para tosse. Nós sabemos o que tomar para o nosso corpo físico, mas parece que espiritualmente podemos estar tendo problema e pensamos que se apenas entrarmos na palavra, em qualquer parte dela, ela vai nos ajudar magicamente. E é muito importante entender que a palavra tem poder para nos mudar, mas se você é impaciente, fazer um estudo bíblico sobre prosperidade e sucesso não vai te ajudar com a paciência. Tem que estudar sobre isso e é muito fácil. Não há absolutamente nenhuma razão para que você não estude a palavra hoje, porque você tem todo tipo de tradução da Bíblia que se possa imaginar. Então, se você não entende uma, pegue outra. Você pode ter isso na televisão em vários canais diferentes. Você pode ouvir pelo rádio, ver na internet, o pregador que quiser. Você pode encontrar um sermão sobre qualquer assunto que quiser. Você pode, digamos que esteja tendo um problema com a impaciência, você pode buscar na internet. Eu tenho uma mensagem sobre tudo que você quiser, porque já tive todos os problemas que se possa ter. E você pode digitar mensagem de Joyce Meyer sobre paciência. Eu tenho certeza que vai aparecer uma. E assim, não há nenhuma razão para não estudar a palavra. E você não pode crescer. Eu quero ser enfática ao dizer, você não pode crescer sem a palavra. A palavra de Deus é o alimento que precisamos para o nosso espírito. Quando nascemos de novo, a palavra diz que nos tornamos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas o que é renovado é o nosso coração. Deus nos dá um coração e um espírito novo. Mas veja, Paulo disse em Romanos, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer é o que eu estou sempre fazendo. Ele passou por tudo isso e então ele disse, ó miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo de morte? Ó, graças a Deus, ele vai através de Cristo. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Bem, Paulo, ele estava falando sobre o fato de que ele queria fazer a coisa certa com o coração, mas continuava fazendo a coisa errada. Então ele disse, nem sou eu realmente que faço isso, é o princípio do pecado trabalhando em minha carne, e até parece que ele está tentando dar uma desculpa, mas não é isso que ele está fazendo. Sabe, você pode querer fazer a coisa certa no seu coração, mas ainda assim fazer a coisa errada. E a única maneira de mudar é quando o seu homem espiritual se torna mais forte que a sua carne. E assim, a única maneira de você se fortalecer espiritualmente é sempre se alimentando da palavra de Deus e gastando tempo em seu relacionamento de amor com Deus. Veja, nada te ajudará mais do que realmente ter uma revelação do quanto Deus realmente ama você. E que isso não é baseado no seu comportamento, mas em quem Ele é. Não importa o quão melhor você se comporte em sua vida. Digamos que daqui a 5 anos você está melhor do que está hoje. Deus não vai te amar mais do que Ele te ama agora. Porque o amor dele é um amor perfeito. Então, Deus, Ele nos ama em plenitude e, enquanto estamos mudando, não precisamos nos sentir culpados o tempo todo. Porque a culpa é a nossa maneira de tentar pagar pelos nossos pecados. É uma obra da carne, não é obra do Espírito. A Bíblia diz que quando pecamos, nós nos arrependemos, admitimos nossos pecados, eles já foram perdoados. Jesus morreu por cada pecado que já foi cometido ou que seria cometido há 2000 anos atrás.
Deus fez a sua parte. Depois que ele fez o que ele fez, ele se assentou à direita de Deus. Somos nós que temos que aprender a receber. Precisamos nos tornar melhores recebedores. Assim, a transformação é um processo semelhante à metamorfose. E existem alguns animais, não muitos, 3 ou 4, que passam por um processo chamado metamorfose. Os girinos podem se transformar em sapos. Vermes lanosos ou lagartas podem se transformar em borboletas. E uma lagarta se transforma em uma borboleta. Agora apenas pense no milagre disso. É exatamente como nós. Sabe como eu sou tão diferente do que eu era há 45 anos quando comecei a estudar a palavra. Às vezes olho para trás e aquela Joyce é como alguém que eu conheci há muito tempo e eu não consigo nem me imaginar fazendo algumas das coisas que eu fazia. Quantos aqui é como se eu não posso acreditar que eu já fiz isso? E a boa notícia é que você continuará mudando de pouco a pouco até que Jesus venha nos buscar. Então, realmente, a boa notícia é que o que ainda está errado conosco, a Bíblia diz que quando ele voltar, todos seremos transformados em um piscar de olhos. Não é uma boa notícia, não importa quantas coisas temos de errado, tudo será consertado imediatamente. Então, Deus realmente não está esperando que você se comporte perfeitamente, Ele espera que continue crescendo. Quero que entenda isso. O nosso trabalho é continuar crescendo, não necessariamente manifestar perfeição aqui e agora. Então nós estamos nesse processo de metamorfose e somos como aquele verme rastejando no chão, como pecadores, e pense nisso, não há liberdade nisso, eles só rastejam na sujeira, mas acabam se transformando naquela linda borboleta que tem toda a liberdade e beleza e voa para qualquer lugar e faz qualquer coisa e as pessoas as admiram. Mas é um processo, existe 4 estágios e cada etapa, se você pudesse ver dentro, parece uma versão minúscula do adulto. Em um estágio, a lagarta se esconde em um lugar e tece uma teia em torno de si mesma e se transforma em um completo líquido. Essa lagarta se torna completamente líquida. E a partir desse líquido, então, eventualmente, a borboleta é formada. E sabe, eu comparo isso a... Se realmente quisermos que Deus nos mude, temos que nos tornar maleáveis e moldáveis em suas mãos e parar de lutar contra Ele e dizer a Ele o que queremos e esperar que Ele faça. Temos que ser totalmente submissos e dizer: Deus, o que você quiser é o que eu quero. Faça-me o que você quer que eu seja. E este é um processo que não pode ser apressado. Ele demora o tempo que tem que demorar e Deus controla o processo. E no final Ele faz de nós o que Ele deseja. Veja, eu disse que a lagarta, ela se enterra no chão ou fica na parte de trás de um galho, tecendo uma teia em torno de si mesma. É interessante para mim que o que quer que Deus faça nesse processo de metamorfose é feito em particular. Não é algo que outras pessoas podem ver. E isto é como cada grande pessoa sobre a qual lemos na Bíblia teve o que eu chamo de anos silenciosos. É como quando José esteve preso por 13 anos. Você realmente não lê quase nada sobre ele durante esses 13 anos, mas de alguma forma, nesses 13 anos ele deve ter mudado o suficiente para que Deus visse que ele poderia levá-lo do poço para o palácio. Ele esteve no lugar mais baixo, mas ele acabou no lugar mais alto que ele poderia chegar. Moisés precisou de 40 anos no meio do deserto. Jesus, nós ouvimos falar dele no dia da sua dedicação. E nada de novo até os seus 12 anos de idade. E tudo que a Bíblia diz sobre ele é que ele crescia. Eu não sei você, mas posso sentir a dor disso. Ele crescia. Quantos sabem que crescer é doloroso? Não é? Sabe, se tornar espiritualmente maduro é doloroso, porque você tem que deixar de lado coisas que quer se agarrar nelas
e tem que aprender a suportar algumas das quais preferia se livrar. Amém? E então, quando Jesus foi com seus pais para Jerusalém, aos 12 anos, eles foram embora achando que ele estava com eles, mas não estava. E eles tiveram que voltar e buscá-lo. E então você não ouve mais nada sobre Jesus até os seus 30 anos de idade. Então são mais 18 anos que se passaram, onde não ouvimos nada, exceto a Bíblia dizer que ele crescia em estatura e em sabedoria. E assim, todo mundo tem que passar pelo mesmo processo. Estamos crescendo e sabe, é interessante para mim que Deus não nos diz nada sobre o que eles passaram durante esses anos, exceto que estavam crescendo. Quantos aqui passaram por coisas que não podiam explicar o que estavam passando? É difícil você realmente não poder contar a ninguém. Alguém pergunta como você está e você está passando por esse momento terrível, mas nem sabe como explicar a eles, porque você não... Eu duvido que aqueles vermes entendam o que está acontecendo com eles enquanto estão sendo transformados. Eu acho que nós não entendemos o que está acontecendo conosco, só sabemos que... Sabe, nós não sabemos nada, mas você aprende muitas coisas passando por tudo. Vivemos a vida para frente, mas a entendemos olhando para trás. Então há muitas coisas que você passa que são muito confusas e você não a entende, mas quando você chega desse outro lado, como agora, eu sou capaz de ensiná-los algumas coisas, porque posso olhar para trás agora e dizer: uau, realmente agora entendo isso? Eu entendo porque tive que passar por isso. Eu entendo porque isso aconteceu da forma que aconteceu. Hoje eu entendo o ponto onde eu perdi todos os amigos que eu tinha e fiquei de coração partido. Mas hoje eu olho para trás e entendo exatamente por quê. Porque eles não eram realmente as pessoas certas para mim. E eu os teria levado para o ministério comigo e dado a eles todo tipo de emprego, e eu não teria chegado onde eu estou agora. Então, às vezes, Deus tem que cortar as pessoas da nossa vida e elas são pessoas que amamos e nós não entendemos isso. E sabe, tem que haver muita confiança em Deus. Se você quer crescer e se tornar quem Deus quer que você seja, então você não tem que se comparar com outras pessoas. Alguém aqui já fez isso? Aquela irmã super cristã deu seu testemunho na manhã de domingo. E cara, agora temos que tentar ser como ela. Me lembro de uma mulher que foi até a nossa igreja uma vez pregar e, assim como eu faço hoje, você podia dizer que ela realmente era ungida. Você conseguia sentir. Ela era uma mulher cheia do poder. E ela era uma intercessora e compartilhou que as primeiras 4 horas de cada dia da vida dela, ela orava. Das 5 às 9 todos os dias, ela orava. Então, eu pensei, eu vou fazer isso. Veja, nós achamos que se fizermos o que outra pessoa faz, então nós poderíamos ser como ela é, sabe? Mas Deus, ouçam-me, Deus tem um plano diferente para cada pessoa. Quero ter certeza que entendam isso. Deixe-me dizer para este lado aqui. E eu vejo todos aí em cima, viu? Deus, ele tem um plano diferente para cada um de nós. Ok, então, é por isso que eu não gosto quando eu leio um livro e a pessoa que o escreveu encontrou uma fórmula que funcionou para ela e tentam fazer parecer que se agora todo mundo fizer a mesma coisa, terá o mesmo resultado. Porque as pessoas me perguntam quanto tempo você ora por dia. Eu não vou te contar. Não vou te contar, em primeiro lugar, é diferente cada dia, mas a razão pela qual não vou te contar é, você só tem que seguir a Deus. 5.
Minutos para você pode ser equivalente a 1 hora para outra pessoa. Não temos que orar como os outros oram, mas eu fui orar 4 horas por dia. Então, claro, porque eu estava na carne, anunciei para todo mundo. E foi assim, todos os dias, das 5 às 9 estarei orando. Eu vou para aquela sala, não batam naquela porta, não entrem lá. É o meu tempo com Deus. Então, eu orei por uns 5 minutos e eu acabei dormindo. Então, eu descobri que parece que eu não tinha o mesmo dom que ela tinha. Naquela época, lá atrás, nos anos 70 e 80, eu não gostava muito de mim mesma. Realmente não gostava. Eu odiava a minha voz. Eu queria ter uma vozinha doce, agradável. E a esposa do meu pastor era muito doce, sabe? Ela pingava doçura. E ela adorava aconselhar as pessoas e ela dizia, conte mais, me conte mais. E se eu fosse aconselhar alguém, eu pensava, por favor, não me conte mais nada. Depois dos primeiros 3 minutos, já sei qual é o seu problema, aqui está a resposta. Vai, pratique isso e se não praticar, não volte aqui. E então... Mas eu... Não havia nada de errado comigo, nada de errado com ela, só que pessoas diferentes são ungidas para as coisas diferentes e têm diferentes dons para as coisas. E nós cometemos o maior erro da nossa vida quando nós tentamos ser como uma outra pessoa. Deus nunca vai te ajudar a ser como uma outra pessoa. Você tem que ser você mesmo, porque eles já estão sendo eles mesmos. E se você não gosta de si mesmo, você tem grandes problemas, porque você não consegue nem sequer ir ao banheiro sem você. Então, onde quer que vá, lá está você. Aqui estou eu de novo. Estou dizendo, é miserável se você não gosta de si mesmo, e eu acho que isso é uma grande parte dos problemas das pessoas, é que elas não aceitam quem elas são e continuam tentando ser algo que elas não são, e isso as está frustrando. Alguém está me entendendo aqui, nesta manhã? Veja, então, eu tentei ser como ela, e quero dizer, eu realmente tentei baixar minha voz e parecer doce, e sabe, simplesmente não funcionou. Tive alguns... Eu atendi ao telefone. Se eu estivesse com o telefone aqui agora e eu ligasse para qualquer lugar, eles me diziam, sim, senhor. Sim, senhor. Eu não sei se já contei essas histórias, mas eu liguei para marcar um horário no spa para fazer um tratamento facial. E eles me disseram, você tem algum pelo facial? E eu não entendi muito bem aquilo, então eu pensei, bem... Sabe, todos temos aqueles pelinhos no rosto, e eu pensei, bem, eu tenho um pouquinho, eu disse, bem, sabe, eu tenho bem pouquinho, viu? E ela disse, querido, eu quero saber se você tem barba ou bigode. E eu disse, bem, não sou um homem, eu sou uma mulher. Ah, eu sinto muito, por favor, me desculpe, bem... Já teve vezes em que isto teria me feito perder a cabeça por 3 semanas, sabe, gente? Na época eu era extremamente insegura. Bem, graças a Deus eu já tinha superado isso e eu ri. Eu me diverti tanto com essa história, porque quando você sabe quem você realmente é em Cristo... Vamos lá. Quando você sabe quem você é em Cristo... Não te incomoda se as pessoas dizem coisas sobre você, porque se você se conhece... Vamos lá. Sabe, ninguém gosta que as pessoas falem mal delas, mas isso não precisa te fazer perder a cabeça e roubar sua alegria e virar sua vida de cabeça para baixo só porque alguém contou uma mentira sobre você ou disse algo sobre você que não era verdade. Amém? Eu cometi um erro há algumas semanas de entrar na internet para ver o que falavam sobre mim. Eu descobri tanta coisa sobre mim que eu não sabia.
Sabe, é bobagem o que as pessoas postam. Quero dizer, é muita bobagem. Elas apenas inventam coisas. As pessoas mentem, elas contam mentiras sobre você para fazê-lo parecer mal. Mas veja, eu não me importo, sabe? Porque eu sei quem eu sou em Cristo, finalmente. Mas sabe, isso não foi fácil. Eu tenho 45 anos de estrada agora, mas finalmente, talvez nos últimos 15 anos, eu posso dizer que eu não perco meu tempo me sentindo culpada. Eu gosto muito de quem eu sou. Eu não quero ser como mais ninguém. Eu não me comparo com qualquer outra pessoa. Eu tenho alguns defeitos, eu posso até dizer quais são, mas tem muitas coisas maravilhosas em mim. E assim, você precisa aprender a celebrar o progresso que fez, em vez de ficar bravo consigo mesmo, porque ainda tem um caminho a percorrer. Amém? Eu queria ser como Dave, porque Dave ao Senhor entregue seus cuidados. Ninguém é simples como Dave, nada incomoda o Dave. Não importa o que seja, nada incomoda o Dave. E quando eu estava tentando ser como o Dave, tudo me incomodava e eu ficava desse jeito. Eu pegava a calculadora e somava as contas, contava o dinheiro e sempre tivemos mais contas que dinheiro. E ele ficava no outro cômodo, ao lado da cozinha onde eu estava trabalhando nas contas, e ele ficava brincando com as crianças, elas colocavam rolinhos no cabelo dele, rolando pelo chão, e eu dizia: você pode sair daí e fazer alguma coisa? Ele falava: o que você quer que eu faça, Joyce? O que eu posso fazer? Ele falava: nós dizimamos, nós ofertamos, fazemos o que Deus nos manda, já passamos por isso várias vezes, ele sempre aparece, ele sempre garante que tenhamos o que precisamos. Por que você não vem aqui se divertir com a gente? Não, eu não consigo me divertir, nós temos um problema aqui. Cara, eu não conseguia me acalmar até achar que eu tinha descoberto a resposta para tudo, sabe? E eu ficava muito tempo argumentando. Será que eu tenho alguns amigos desse jeito aqui hoje? Ok. E o que é engraçado é que você pode argumentar e pensar até achar que entendeu tudo, mas daí então, quando você se acalma, descobre mais tarde que você não tinha entendido nada, sabe? Deus, ele é fiel. Faça o que você pode fazer, mas pare de tentar fazer o que não pode fazer. Isso acabará frustrando você. Não se compare com outras pessoas. O diabo me disse que eu precisava ser uma mulher normal. E esquecer essas coisas de pregação, de expulsar demônios e ser apenas uma mulher comum, o que quer que seja, nem sei o que isso é, mas... Eu tinha uma vizinha e eu achava que ela era uma mulher comum. Ela era a senhora das artes e ofícios, ela fazia tudo. Ela pintava a casa, ela cortava grama, ela tinha um jardim, ela enlatava tomates, fazia geleia. Ela fazia geleia de tomates, nem sei quem iria querer geleia de tomate, mas ela fazia geleia de tomates. E ela pintava quadros, pintava paredes, ela fazia as roupas da família, e eu não conseguia nem sequer ligar um cortador de grama, sabe? Então, eu tentei ser como ela, sabe? Por um ano, Deus me colocou numa estante, eu não estava fazendo nada no ministério e pensei que Deus tinha terminado comigo, ensinava um estudo bíblico caseiro há 5 anos e Ele me disse para encerrar, e eis que eu faço uma coisa nova. Eu pensei, com certeza eu vou para o mundo todo agora. Vou ter um ministério mundial com o qual sonhei todos esses anos, e em vez disso, durante um ano, não fiz nada, sabe? Mas eu olho para trás hoje e eu sei exatamente agora que eu não fiz nada naquele ano, mas Deus fez algo importante em mim, e o que Ele me ensinou naquele ano foi que eu tinha que ser eu mesma e não podia ser como uma outra pessoa. Acredite ou não, você não pode mudar a si mesmo. Você pode modificar seu comportamento até um certo ponto, nem sempre vai durar, mas você pode fazer isso por curtos períodos de tempo. No entanto, a verdadeira mudança tem que vir de Deus, porque só Ele pode mudar o nosso coração. E uma vez que o coração muda, então você não mais tem nenhum problema com o comportamento. E assim, a verdadeira chave para mudar é
estudar a palavra na área em que você está tendo problema. É muito importante que você trate a palavra de Deus como se tratasse com medicamentos. Sabe, se você tivesse uma tosse, não tomaria aspirina, tomaria remédio para tosse. Nós sabemos o que tomar para o nosso corpo físico, mas parece que espiritualmente podemos estar tendo problema e pensamos que se apenas entrarmos na palavra, em qualquer parte dela, ela vai nos ajudar magicamente. E é muito importante entender que a palavra tem poder para nos mudar, mas se você é impaciente, fazer um estudo bíblico sobre prosperidade e sucesso não vai te ajudar com a paciência. Tem que estudar sobre isso e é muito fácil. Não há absolutamente nenhuma razão para que você não estude a palavra hoje, porque você tem todo tipo de tradução da Bíblia que se possa imaginar. Então, se você não entende uma, pegue outra. Você pode ter isso na televisão em vários canais diferentes. Você pode ouvir pelo rádio, ver na internet, o pregador que quiser. Você pode encontrar um sermão sobre qualquer assunto que quiser. Você pode, digamos que esteja tendo um problema com a impaciência, você pode buscar na internet. Eu tenho uma mensagem sobre tudo que você quiser, porque já tive todos os problemas que se possa ter. E você pode digitar mensagem de Joyce Meyer sobre paciência. Eu tenho certeza que vai aparecer uma. E assim, não há nenhuma razão para não estudar a palavra. E você não pode crescer. Eu quero ser enfática ao dizer, você não pode crescer sem a palavra. A palavra de Deus é o alimento que precisamos para o nosso espírito. Quando nascemos de novo, a palavra diz que nos tornamos novas criaturas. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas o que é renovado é o nosso coração. Deus nos dá um coração e um espírito novo. Mas veja, Paulo disse em Romanos, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer é o que eu estou sempre fazendo. Ele passou por tudo isso e então ele disse, ó miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo de morte? Ó, graças a Deus, ele vai através de Cristo. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Bem, Paulo, ele estava falando sobre o fato de que ele queria fazer a coisa certa com o coração, mas continuava fazendo a coisa errada. Então ele disse, nem sou eu realmente que faço isso, é o princípio do pecado trabalhando em minha carne, e até parece que ele está tentando dar uma desculpa, mas não é isso que ele está fazendo. Sabe, você pode querer fazer a coisa certa no seu coração, mas ainda assim fazer a coisa errada. E a única maneira de mudar é quando o seu homem espiritual se torna mais forte que a sua carne. E assim, a única maneira de você se fortalecer espiritualmente é sempre se alimentando da palavra de Deus e gastando tempo em seu relacionamento de amor com Deus. Veja, nada te ajudará mais do que realmente ter uma revelação do quanto Deus realmente ama você. E que isso não é baseado no seu comportamento, mas em quem Ele é. Não importa o quão melhor você se comporte em sua vida. Digamos que daqui a 5 anos você está melhor do que está hoje. Deus não vai te amar mais do que Ele te ama agora. Porque o amor dele é um amor perfeito. Então, Deus, Ele nos ama em plenitude. E, enquanto estamos mudando, não precisamos nos sentir culpados o tempo todo. Porque a culpa é a nossa maneira de tentar pagar pelos nossos pecados. É uma obra da carne, não é obra do Espírito. A Bíblia diz que quando pecamos, nós nos arrependemos, admitimos nossos pecados, eles já foram perdoados. Jesus morreu por cada pecado que já foi cometido ou que seria cometido há 2000 anos atrás. Deus fez a sua parte. Depois que Ele fez o que Ele fez, Ele se assentou à direita de Deus. Somos nós que temos que aprender a receber. Precisamos nos tornar melhores recebedores. Assim, a transformação é um processo semelhante à metamorfose. E existem alguns animais, não muitos, 3 ou 4, que passam por um processo chamado metamorfose. Os girinos podem se transformar em sapos.
vermes lanosos ou lagartas podem se transformar em borboletas e uma lagarta se transforma em uma borboleta. Agora apenas pense no milagre disso. É exatamente como nós. Sabe como eu sou tão diferente do que eu era há 45 anos quando comecei a estudar a palavra. Às vezes olho para trás e aquela Joyce é como alguém que eu conheci há muito tempo e eu não consigo nem me imaginar fazendo algumas das coisas que eu fazia. Quantos aqui é como se eu não posso acreditar que eu já fiz isso? E a boa notícia é que você continuará mudando de pouco a pouco até que Jesus venha nos buscar. Então, realmente, a boa notícia é que o que ainda está errado conosco, a Bíblia diz que quando ele voltar, todos seremos transformados em um piscar de olhos. Não é uma boa notícia, não importa quantas coisas temos de errado, tudo será consertado imediatamente. Então, Deus realmente não está esperando que você se comporte perfeitamente, Ele espera que continue crescendo. Quero que entenda isso. O nosso trabalho é continuar crescendo, não necessariamente manifestar perfeição aqui e agora. Então nós estamos nesse processo de metamorfose e somos como aquele verme rastejando no chão, como pecadores, e pense nisso, não há liberdade nisso, eles só rastejam na sujeira, mas acabam se transformando naquela linda borboleta que tem toda a liberdade e beleza e voa para qualquer lugar e faz qualquer coisa e as pessoas as admiram. Mas é um processo, existe 4 estágios e cada etapa, se você pudesse ver dentro, parece uma versão minúscula do adulto. Em um estágio, a lagarta se esconde em um lugar e tece uma teia em torno de si mesma e se transforma em um completo líquido. Essa lagarta se torna completamente líquida. E a partir desse líquido, então, eventualmente, a borboleta é formada. E sabe, eu comparo isso a... Se realmente quisermos que Deus nos mude, temos que nos tornar maleáveis e moldáveis em suas mãos e parar de lutar contra Ele e dizer a Ele o que queremos e esperar que Ele faça. Temos que ser totalmente submissos e dizer: Deus, o que você quiser é o que eu quero. Faça-me o que você quer que eu seja. E este é um processo que não pode ser apressado. Ele demora o tempo que tem que demorar e Deus controla o processo. E no final Ele faz de nós o que Ele deseja. Veja, eu disse que a lagarta, ela se enterra no chão ou fica na parte de trás de um galho, tecendo uma teia em torno de si mesma. É interessante para mim que o que quer que Deus faça nesse processo de metamorfose é feito em particular. Não é algo que outras pessoas podem ver. E isto é como cada grande pessoa sobre a qual lemos na Bíblia teve o que eu chamo de anos silenciosos. É como quando José esteve preso por 13 anos. Você realmente não lê quase nada sobre ele durante esses 13 anos, mas de alguma forma, nesses 13 anos ele deve ter mudado o suficiente para que Deus visse que ele poderia levá-lo do poço para o palácio. Ele esteve no lugar mais baixo, mas ele acabou no lugar mais alto que ele poderia chegar. Moisés precisou de 40 anos no meio do deserto. Jesus, nós ouvimos falar dele no dia da sua dedicação. E nada de novo até os seus 12 anos de idade. E tudo que a Bíblia diz sobre ele é que ele crescia. Eu não sei você, mas posso sentir a dor disso. Ele crescia. Quantos sabem que crescer é doloroso? Não é? Sabe, se tornar espiritualmente maduro é doloroso, porque você tem que deixar de lado coisas que quer se agarrar nelas e tem que aprender a suportar algumas das quais preferia se livrar. Amém? E então, quando Jesus foi com seus pais para Jerusalém, aos 12 anos, eles foram embora achando que ele estava com eles, mas não estava. E eles tiveram que voltar e buscá-lo. E então você não ouve mais nada sobre Jesus até os seus 30 anos de idade.
Então, são mais 18 anos que se passaram, onde não ouvimos nada, exceto a Bíblia dizer que ele crescia em estatura e em sabedoria. E assim, todo mundo tem que passar pelo mesmo processo. Estamos crescendo e, sabe, é interessante para mim que Deus não nos diz nada sobre o que eles passaram durante esses anos, exceto que estavam crescendo. Quantos aqui passaram por coisas que não podiam explicar o que estavam passando? É difícil você realmente não poder contar a ninguém. Alguém pergunta como você está e você está passando por esse momento terrível, mas nem sabe como explicar a eles, porque você não... Eu duvido que aqueles vermes entendam o que está acontecendo com eles enquanto estão sendo transformados. Eu acho que nós não entendemos o que está acontecendo conosco, só sabemos que... Sabe, nós não sabemos nada, mas você aprende muitas coisas passando por tudo. Vivemos a vida para frente, mas a entendemos olhando para trás. Então há muitas coisas que você passa que são muito confusas e você não a entende, mas quando você chega desse outro lado, como agora, eu sou capaz de ensiná-los algumas coisas, porque posso olhar para trás agora e dizer: uau, realmente agora entendo isso? Eu entendo porque tive que passar por isso. Eu entendo porque isso aconteceu da forma que aconteceu. Hoje eu entendo o ponto onde eu perdi todos os amigos que eu tinha e fiquei de coração partido. Mas hoje eu olho para trás e entendo exatamente o porquê. Porque eles não eram realmente as pessoas certas para mim. E eu os teria levado para o ministério comigo e dado a eles todo tipo de emprego, e eu não teria chegado onde eu estou agora. Então, às vezes, Deus tem que cortar as pessoas da nossa vida e elas são pessoas que amamos e nós não entendemos isso. E sabe, tem que haver muita confiança em Deus. Se você quer crescer e se tornar quem Deus quer que você seja, então você não tem que se comparar com outras pessoas. Alguém aqui já fez isso? Aquela irmã super cristã deu seu testemunho na manhã de domingo. E cara, agora temos que tentar ser como ela. Me lembro de uma mulher que foi até a nossa igreja uma vez pregar e, assim como eu faço hoje, você podia dizer que ela realmente era ungida. Você conseguia sentir. Ela era uma mulher cheia do poder. E ela era uma intercessora e compartilhou que as primeiras 4 horas de cada dia da vida dela, ela orava. Das 5 às 9 todos os dias, ela orava. Então, eu pensei, eu vou fazer isso. Veja, nós achamos que se fizermos o que outra pessoa faz, então nós poderíamos ser como ela é, sabe? Mas Deus, ouçam-me, Deus tem um plano diferente para cada pessoa. Quero ter certeza que entendam isso. Deixe-me dizer para este lado aqui. E eu vejo todos aí em cima, viu? Deus, ele tem um plano diferente para cada um de nós. Ok, então, é por isso que eu não gosto quando eu leio um livro e a pessoa que o escreveu encontrou uma fórmula que funcionou para ela e tentam fazer parecer que se agora todo mundo fizer a mesma coisa, terão o mesmo resultado. Porque as pessoas me perguntam quanto tempo você ora por dia. Eu não vou te contar. Não vou te contar. Em primeiro lugar, é diferente cada dia, mas a razão pela qual não vou te contar é você só tem que seguir a Deus. 5 minutos para você pode ser equivalente a 1 hora para outra pessoa. Não temos que orar como os outros oram, mas eu fui orar 4 horas por dia. Então, claro, porque eu estava na carne, anunciei para todo mundo. E foi assim, todos os dias, das 5 às 9 estarei orando. Eu vou para aquela sala, não batam naquela porta, não entrem lá, é o meu tempo com Deus.
Então, eu orei por uns 5 minutos e eu acabei dormindo. Então, eu descobri que parece que eu não tinha o mesmo dom que ela tinha. Naquela época, lá atrás, nos anos 70 e 80, eu não gostava muito de mim mesma. Realmente não gostava. Eu odiava a minha voz. Eu queria ter uma vozinha doce e agradável. E a esposa do meu pastor era muito doce, sabe? Ela pingava doçura. E ela adorava aconselhar as pessoas e ela dizia, conte mais, me conte mais. E se eu fosse aconselhar alguém, eu pensava, por favor, não me conte mais nada. Depois dos primeiros 3 minutos, já sei qual é o seu problema, aqui está a resposta. Vai, pratique isso e se não praticar, não volte aqui. E então... Mas não havia nada de errado comigo, nada de errado com ela, só que pessoas diferentes são ungidas para as coisas diferentes e têm diferentes dons para as coisas. E nós cometemos o maior erro da nossa vida quando nós tentamos ser como uma outra pessoa. Deus nunca vai te ajudar a ser como uma outra pessoa. Você tem que ser você mesmo, porque eles já estão sendo eles mesmos. E se você não gosta de si mesmo, você tem grandes problemas, porque você não consegue nem sequer ir ao banheiro sem você. Então, onde quer que vá, lá está você. Aqui estou eu de novo. Estou dizendo, é miserável se você não gosta de si mesmo, e eu acho que isso é uma grande parte dos problemas das pessoas, é que elas não aceitam quem elas são e continuam tentando ser algo que elas não são. E isso as está frustrando. Alguém está me entendendo aqui, nesta manhã? Veja, então, eu tentei ser como ela. E quero dizer, eu realmente tentei baixar minha voz e parecer doce. E sabe, simplesmente não funcionou. Tive alguns... Eu atendi ao telefone. Se eu estivesse com o telefone aqui agora e eu ligasse para qualquer lugar, eles me diziam, sim, senhor. Sim, senhor. Eu não sei se já contei essas histórias, mas eu liguei para marcar um horário no spa para fazer um tratamento facial. Eles me disseram, você tem algum pelo facial? E eu não entendi muito bem aquilo, então eu pensei, bem... Sabe, todos temos aqueles pelinhos no rosto, e eu pensei, bem, eu tenho um pouquinho, eu disse, bem, sabe, eu tenho bem pouquinho, viu? E ela disse, querido, eu quero saber se você tem barba ou bigode. E eu disse, bem, não sou um homem, eu sou uma mulher. Ah, eu sinto muito, por favor, me desculpe, bem... Já teve vezes em que isso teria me feito perder a cabeça por 3 semanas, sabe, gente? Na época eu era extremamente insegura. Bem, graças a Deus eu já tinha superado isso e eu ri. Eu me diverti tanto com essa história, porque quando você sabe quem você realmente é em Cristo... Vamos lá. Quando você sabe quem você é em Cristo... Não te incomoda se as pessoas dizem coisas sobre você, porque se você se conhece... Vamos lá. Sabe, ninguém gosta que as pessoas falem mal delas, mas isso não precisa te fazer perder a cabeça e roubar sua alegria e virar sua vida de cabeça para baixo só porque alguém contou uma mentira sobre você ou disse algo sobre você que não era verdade. Amém? Eu cometi um erro há algumas semanas de entrar na internet para ver o que falavam sobre mim. Eu descobri tanta coisa sobre mim que eu não sabia. Sabe, é bobagem o que as pessoas postam. Quero dizer, é muita bobagem. Elas apenas inventam coisas. As pessoas mentem, elas contam mentiras sobre você para fazê-lo parecer mal. Mas veja, eu não me importo. Sabe, porque... eu sei quem eu sou em Cristo, finalmente. Mas sabe, isso não foi fácil. Eu tenho 45 anos de estrada agora, mas finalmente, talvez nos últimos 15 anos,
eu posso dizer que eu não perco meu tempo me sentindo culpada. Eu gosto muito de quem eu sou. Eu não quero ser como mais ninguém. Eu não me comparo com qualquer outra pessoa. Eu tenho alguns defeitos, eu posso até dizer quais são, mas tem muitas coisas maravilhosas em mim. E assim, você precisa aprender a celebrar o progresso que fez, em vez de ficar bravo consigo mesmo, porque ainda tem um caminho a percorrer. Amém? Eu queria ser como Dave, porque Dave ao Senhor entregue seus cuidados. Ninguém é simples como Dave, nada incomoda o Dave. Não importa o que seja, nada incomoda o Dave. E quando eu estava tentando ser como o Dave, tudo me incomodava e eu ficava desse jeito. Eu pegava a calculadora e somava as contas, contava o dinheiro e sempre tivemos mais contas que dinheiro. E ele ficava no outro cômodo ao lado da cozinha onde eu estava trabalhando nas contas e ele ficava brincando com as crianças, elas colocavam rolinhos no cabelo dele, rolando pelo chão, e eu dizia: você pode sair daí e fazer alguma coisa? Ele falava: o que você quer que eu faça, Joyce? O que eu posso fazer? Ele falava: nós dizimamos, nós ofertamos, fazemos o que Deus nos manda, já passamos por isso várias vezes, ele sempre aparece. Ele sempre garante que tenhamos o que precisamos. Por que você não vem aqui se divertir com a gente? Não, eu não consigo me divertir. Nós temos um problema aqui. Cara, eu não conseguia me acalmar até achar que eu tinha descoberto a resposta para tudo, sabe? E eu ficava muito tempo argumentando. Será que eu tenho alguns amigos desse jeito aqui hoje? Ok. E o que é engraçado é que você pode argumentar e pensar até achar que entendeu tudo, mas daí então, quando você se acalma, descobre mais tarde que você não tinha entendido nada, sabe? Deus, Ele é fiel. Faça o que você pode fazer, mas pare de tentar fazer o que não pode fazer. Isso acabará frustrando você. Não se compare com outras pessoas. O diabo me disse que eu precisava ser uma mulher normal. E esquecer essas coisas de pregação, de expulsar demônios e ser apenas uma mulher comum, o que quer que seja, nem sei o que isso é, mas eu tinha uma vizinha e eu achava que ela era uma mulher comum. Ela era a senhora das artes e ofícios, ela fazia tudo, ela pintava a casa, ela cortava a grama, ela tinha um jardim, ela enlatava tomates, fazia geleia, ela fazia geleia de tomates, nem sei quem iria querer geleia de tomate, mas ela fazia geleia de tomates. E ela pintava quadros, pintava paredes, ela fazia as roupas da família e eu não conseguia nem sequer ligar no cortador de grama, sabe? Então, eu tentei ser como ela, sabe? Por um ano, Deus me colocou numa estante, eu não estava fazendo nada no ministério e pensei que Deus tinha terminado comigo, ensinava um estudo bíblico caseiro há 5 anos e Ele me disse para encerrar e é isso que eu faço, uma coisa nova. Eu pensei, com certeza eu vou para o mundo todo agora. Vou ter um ministério mundial com o qual sonhei todos esses anos e em vez disso, durante um ano, não fiz nada, sabe? Mas eu olho para trás hoje e eu sei exatamente agora que eu não fiz nada naquele ano, mas Deus fez algo importante em mim e o que Ele me ensinou naquele ano foi que eu tinha que ser eu mesma e não podia ser como uma outra pessoa.
E ela pintava quadros, pintava paredes, ela fazia as roupas da família, e eu não conseguia nem sequer ligar um cortador de grama, sabe? Então, eu tentei ser como ela, sabe? Por um ano, Deus me colocou numa estante, eu não estava fazendo nada no ministério e pensei que Deus tinha terminado comigo, ensinava um estudo bíblico caseiro há 5 anos e Ele me disse para encerrar, e eis que eu faço uma coisa nova. Eu pensei, com certeza eu vou para o mundo todo agora. Vou ter um ministério mundial com o qual sonhei todos esses anos, e em vez disso, durante um ano, não fiz nada, sabe? Mas eu olho para trás hoje e eu sei exatamente agora que eu não fiz nada naquele ano, mas Deus fez algo importante em mim, e o que Ele me ensinou naquele ano foi que eu tinha que ser eu mesma e não podia ser como uma outra pessoa.